A dramaturgia negra reflete os modos de criar e pensar, a experiência negra reveladora da dinâmica das matrizes africanas no Brasil. Reflete ainda a memória da ancestralidade negra, estilhaçada pela diáspora. Essa dramaturgia discute vários temas, tais como a subjetividade negra e a presença dos estereótipos atribuídos à personagem negra na dramaturgia brasileira. Eu sou Vini Rigoletto e está no ar o programa Movimento. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Hoje os nossos amigos Alessandro Marba e Tom Miranda conversam com dois mestres contemporâneos da dramaturgia da cena paulistana do teatro negro. Ele é músico, pesquisador, africanista, doutor em História Social pela PUC São Paulo, pesquisador educador, letrista, vocalista, flautista e dramaturgo. Ele é o mineiro Saloma Salomão. Por que verter a noite? Por que temer a morte? Pra que tremer as mãos? Uma canção açoite que desafia a sorte e reafirma o não. Essa carioca, radicada em São Paulo há 20 anos, pensou que escolheu o teatro quando foi atriz, mas na verdade o teatro a escolheu quando se redescobriu na dramaturgia. Seus textos já foram encenados por diversas companhias do teatro, como o Clube Noir, Cia do Pássaro, Cia Livre, entre outros. Ela é da primeira turma de dramaturgia da SP Escola de Teatro. Eu estou falando de Dione Carlos. Com vocês, Saloma Salomão e Dione Carlos, falando sobre o movimento do teatro negro e a sua dramaturgia. Saloma, obrigado. Obrigado, meu mano. Por ter vindo e aceitado tanto de coração o nosso convite, que nos honra muito. Sim, compromisso. Hoje é um dia muito feliz de ter você aqui conosco. Isso aí. Dione, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco nesse mês. Eu que agradeço. Obrigado, Di. Bom estar aqui agora desse lado e você aí. E para começar a nossa primeira pergunta de hoje, eu quero te perguntar o que te levou a escrever dramaturgia, para quem e por quê? Bom, tem duas opções. Uma é mais remota, é mais antiga, tem a ver com a descoberta da linguagem através de meus irmãos mais velhos, que talvez em 69, quando eu tinha 8 anos de idade, pegaram um texto do Guarnieri Boal, o Arena Conta Zumbi, levaram para o interior de Minas e eles ensaiavam nos porões de uma igreja católica, a igreja de Nossa Senhora da Penha, onde meu pai era carpinteiro. Então, os meus irmãos mais velhos, junto com amigos e uma professora de uma família negra da minha cidade chamada Passos, cujo nome agora eu não me lembro o nome dela. Mas ali, ao ver os meus irmãos lendo, discutindo, memorizando aquele texto que trazia uma imagem completamente épica dos meus ancestrais, quer dizer, eu não tinha essa elaboração é posterior, mas efetivamente é isso, né? Personagens negros
numa luta pela liberdade. É isso que tem o texto do Boal, é isso que os meus irmãos me apresentaram na infância. E o que me fazia escrever, eu acho que era talvez a necessidade de materializar o que a minha voz ainda não conseguia colocar no mundo. Eu acho que escrever é um processo muito difícil, que envolve muita escavação interna. E a gente não é criado, estimulado a acreditar que a gente é capaz de produzir texto, né? De produzir poesia, enfim, de criar artisticamente, principalmente quando você vem de um determinado lugar, que vem de uma família de muitos artistas que não puderam ser artistas, né? Que não foram artistas. Então isso está no sangue, isso estava no sangue, isso está no sangue, mas não havia um lugar onde eu pudesse desenvolver essas potências, esses dons, porque eu acho que são dons também, são potências, né? E são heranças também. Então eu precisei passar por todo um processo de vida e já numa certa maturidade começar a descobrir esses dons, tocar nesses dons. Hoje, como orientadora artística, né, nos cursos de dramaturgia, quando eu vejo, né, um aprendiz numa situação onde ele não consegue criar, eu me vejo, porque eu sei de onde vem isso. Eu sei como é o processo, não é fácil. E ao longo do tempo eu venho dialogando com essa linguagem, dialogando com produtores, com criadores culturais alternativos periféricos. Mas nos últimos tempos, digamos, nos últimos 15 anos, em 2006, eu escrevi um primeiro texto de verdade, que chama-se Adeus Lana Brown, que é em homenagem a uma amiga minha, uma travesti preta, artista, que saiu de São Paulo com uma viola nas costas e fez um trajeto e uma trajetória excepcional na França e no Canadá, chamada Satranga de Lima. Desconhecida completamente no Brasil, hoje com problemas, está enferma, está doente, enfim, mas fez uma belíssima trajetória artística. E em 2006 eu escrevi esse texto, que foi premiado pela Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo no prêmio Ruth de Souza. O teatro, a gente sabe que ele tem uma função de reflexão, né? Porque ele retrata muitas vezes o espelho de uma sociedade, né? Para você, o que é importante hoje se fazer um teatro negro? É fundamental, até porque até o século XIX os atores todos eram negros. Então isso não é falado, né, nas escolas, as pessoas ignoram essa informação, a origem. E eu queria até falar uma coisa que eu acho mais séria ainda. Quando falo que o teatro surgiu com a chegada dos jesuítas no Brasil, isso é uma grande mentira. Já havia teatro no Brasil com os indígenas, né? Então, quando os africanos chegam, eles também trazem toda uma oralidade. E um teatro, sim, uma arte cênica que já existia e que é negada. Quando eu li um Oriqui pela primeira vez, eu pensei, isso é uma alta literatura. Só que não é considerado literatura, porque isso foi apagado. Então, retomar não é inventar, é retomar. É voltar atrás e recuperar o que foi deixado, o que foi tomado. Esse é o nosso trabalho. Não, então eu discordaria, se você me permitir. Nem sempre o teatro tem essa função de reflexão. Ele pode ser apenas para o lazer, para a diversão, para o passatempo, sobretudo nas sociedades urbanas industriais, para o tédio, enfim, pode ser para várias coisas, para terapia, pode ser para educação. É uma linguagem, e como linguagem pode ser aproveitada de várias maneiras, né? Mas, digamos assim, nessa sociedade, na sociedade contemporânea, construiu-se uma perspectiva sobre o teatro, um certo teatro, não todo teatro, um certo teatro político, um teatro engajado, que poderia servir de plataforma de reflexão sobre a sociedade no momento em que essa sociedade se constitui, digamos assim, né? Então, nesse caso, eu acho
que um teatro negro é, no Brasil, o teatro dos sem teatro, em primeira instância. Ou seja, daquele grupo social, étnico e racial, cuja humanidade foi negada e continua sendo negada. Já que a arte seria uma propriedade dos humanos, os descendentes de africanos e os africanos foram desumanizados por um longo período de tempo. A gente descende de sobreviventes, né? Uhum. Eu ouvi uma frase esse ano que para mim foi muito importante. Ouvi do Eugênio inclusive, Eugênio Lima. Ele me disse: o fim do mundo, as pessoas falando de fim do mundo, a gente já conhece o fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu pra gente, lá atrás. Quando ele me diz isso, eu percebo que, na verdade, a gente tem muito a ganhar em termos de experiência celular, inclusive, de uma memória celular, né? Numa situação como essa que a gente está vivendo agora, por exemplo. Embora a gente sabe tudo que está aí para vir, mas agora, experiência e memória a gente tem, de resistência. Porque foram muitos movimentos de insurgência, de resistência, muitas articulações, né, e que foram apagadas. As pessoas, elas escondem essas narrativas, porque elas são perigosas para uma juventude, por exemplo. Né? Imagina como é perigoso você fazer com que uma pessoa que não se vê como alguém capaz de criar alguma coisa, né, comece a pensar em si como um construtor, como um arquiteto da palavra, ou alguém capaz de inventar alguma coisa. Isso é muito perigoso. Então a narrativa ela é poderosa, porque ela cria imaginário. E a gente não pode continuar corroborando com o imaginário que está aí. É o que eu penso. Esse é o nosso trabalho. Então, aproveitar a plataforma, a linguagem, os signos, os códigos do teatro, mesmo que às vezes submetendo o nosso fazer a uma estrutura narrativa que advém da cultura burguesa europeia, significa uma espécie de reversão do sentido, da semântica, do significado e a obtenção de um lugar para falarmos de nós e da sociedade. Nós, quem, cara pálida? Os descendentes de africanos que, nesse momento político específico, estão sob o risco de serem tomados como os inimigos internos. Assim, voltando, olhando para o século XXI, onde a TV é um grande expoente que não retrata a nossa realidade, a nossa quantidade, né? Como você vê? Você acha que o teatro, você vê alguma mudança no campo teatral? Não. Que há uma articulação poderosa dos grupos, né, dos grupos negros do teatro nessa cidade, principalmente em São Paulo, sem dúvida. Eu tenho muito orgulho de estar viva e participar e coabitar com esses grupos, com esses artistas, sem dúvida. Agora, esse ano, inclusive, estabelecendo um contato mais profundo com as Capulanas, com Saloma, Eugênio, né, porque são pensadores, são pensadoras. Né? Imaginar que, por exemplo, você passa por uma formação em dramaturgia sem estudar a doutora Leda Maria Martins, para mim é muito violento imaginar isso. Né? Que a gente lê tantos autores, pensadores estrangeiros, brancos, europeus, e a gente tendo uma pensadora que está viva, uma mulher, que pensou dramaturgia a partir de uma experiência brasileira, né? Ser negado a nós, enquanto estudantes, que essa mulher seja apresentada é algo absolutamente revoltante, mesmo. Assim. Eu acho, para mim ali, nesse momento, né, quando eu conheci e eu ouvi falar e li, né, um pouco, estou começando a estudar, estou estudando para poder, em algum momento, colocar isso em prática com aprendizes, porque ela é uma referência, a gente tem muitas referências, e isso não é colocado dentro das escolas. Ali eu entendi que realmente a coisa é muito violenta. E a gente não precisa ser violenta, a gente precisa ser muito potente, 3 vezes mais potente para lidar com essa violência. Olha só, eu evito colocar a linguagem específica do teatro num lugar de superioridade em relação às outras linguagens e mesmo em relação aos outros veículos de comunicação contemporânea. Não vejo nenhuma superioridade, é mais uma linguagem.
Agora, é uma linguagem específica que nos permite mobilizar diferentes elementos, talvez por isso. Mas, ao mesmo tempo, o teatro ele sofre de alguns problemas. O teatro tal como conhecemos, né, da Cláudia Raia, do Falabella, dos artistas que saem da televisão para o teatro e a dramaturgia, sofre também desses dramas, né? Quer dizer, fui ver uma peça da Letícia Sabatella, um texto de um daqueles dois senhores de origem árabe, agora eu não me lembro, Aymar, enfim. Quer dizer, eu entendi que há no teatro uma linguagem novelesca e às vezes até mesmo um certo desprezo pelo espectador, por entender que atualmente tem um espectador novo do teatro paulista, que são pessoas de escolarização mais baixa, que não tem nível superior, são pessoas da periferia que estão indo ao teatro, nesse caso lá num teatro em Santo Amaro, do Sesc. Há um certo desprezo daqueles que escrevem para o teatro em relação a esse espectador que não é mais o espectador da elite ou da classe média branca. Há um certo desprezo dos dramaturgos oriundos da elite ou da classe média, da alta classe média, em relação a esse espectador. Então, quem tem ocupado esse espaço de dialogar com esse setor social e étnico, negros e pobres, em sua maioria mulheres, professoras, profissionais liberais, advogadas, assistentes sociais, funcionários públicos, são essas pessoas que têm frequentado os nossos espaços de teatro. É um público que não ia ao teatro. Não que os negros não tivessem teatralidades e teatros antes, porque até a década de 50, nas cidades médias e nas pequenas cidades, haviam ainda os ticumbis, os quicumbis, os caiapós, os quilombos, os caboculinhos, os maracatus em profusão. Mas duas formas de entretenimento urbano, de certa maneira, suprimiram essas formas tradicionais de teatralidade, sobretudo o futebol e a televisão. Obrigado por você trazer essas palavras aqui pra gente. Resistência. Obrigado, querido. Obrigado, acho Joia. que não tem como agradecer. É isso aí. Tá bom. O Na Lata é o seguinte, você vai tirar uma pergunta e ler, né? E aí falar o que vier na lata. Que ela for te provocar. Eu vivo assim, né? Indique um trabalho artístico relacionado ao movimento negro que você considere imperdível. Eu vou indicar um trabalho que eu vi recentemente, que é o Navalha na Carne Negra. É o melhor veludo da história da dramaturgia para mim. E é para mim. E é isso. Ser artista negro no Brasil ao mesmo tempo, um artista negro comprometido com a sua origem, seria, ao mesmo tempo, buscar refletir sobre essa origem na construção da sua expressão.